Bom dia, gente. Eu sou o professor Pedro Vitor e hoje eu vou realizar a correção da atividade de vocês. A correção que eu vou fazer hoje é a correção da atividade 35. 3. Você sabe que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n e que 1 sobre a elevado a n é igual a elevado a menos n. Pela propriedade simétrica da igualdade, nessas condições, escreva na forma de potência com expoente inteiro negativo cada uma das seguintes expressões. Então, ele quer transformar cada uma dessas frações aqui com um, um número elevado a um expoente positivo em um número elevado a um expoente inteiro negativo. Então, aqui nada mais é do que fazer o que foi demonstrado aqui nessa fórmula. Então, na primeira, 1 sobre 7 elevado a 5, basta repetir o 7 e colocar um sinal negativo aqui no expoente. Então, fica 7 elevado a menos 5. Já na próxima, repete o 10 e coloca o menos aqui no expoente 9, né? E assim por diante. A C vai ficar 5 elevado a menos 6 e a D vai ficar 2 elevado a menos 10. É só seguir essa fórmula, né? Agora a próxima questão, questão 9. Escreva cada uma das seguintes operações na forma de uma só potência. Então ele quer que a gente faça uma simplificação, né, nesses itens. Então, quando é multiplicação, a gente faz o quê? Soma os expoentes. Quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, na primeira aqui, ó, que é uma multiplicação, a gente vai somar os expoentes. Então, vai ser 11 mais menos 8. Soma de números com sinais diferentes, a gente repete o sinal do maior, que no caso é 11, vai ficar mais e diminui os números. Então vai ser 11 menos 8 vai dar 3. Já na B é uma divisão, então a gente vai fazer uma subtração. Então vai ficar 4 menos 5. Repete o sinal do maior, que é o do 5, então é menos. 4 menos 5 vai dar 1. Quando tem essa expressão aqui por em parêntese, a gente multiplica o expoente que está dentro pelo expoente que está fora. Então, vai ser 8. Aí o expoente vai ser menos 1 vezes 5, que é menos 5. E a D é também uma divisão. Divisão a gente vai fazer uma subtração. Então, vai ficar 9 menos parêntese menos 3. O menos que está dentro do parênteses vai interagir com o menos que está fora, então vai ficar mais, menos e menos dá mais, então 9 mais 3, então vai ser 5 elevado a 12. A próxima é a multiplicação, então a gente vai fazer a soma. Então vai ser 3 mais menos 7, que isso vai dar, repete o sinal do maior e faz a subtração, vai dar menos 4, e depois menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5 vai dar 1. Então, a gente pode escrever 8 elevado a 1, ou simplesmente o 8. A F é um parêntese, né? Uma expressão com parêntese. Então, vai ter a multiplicação do expoente que está dentro pelo expoente que está fora. Então, vai ser menos 1 vezes menos 3, menos com menos mais, 3 vezes 1, 3. Então, vai ser 2 elevado a 3. A próxima é uma divisão, então divisão é subtração. Vai ficar menos 4 menos menos 1, entre parênteses, né? O menos 1 desse expoente mais o menos que está fora vai ficar mais. Então, vai ser menos 4 mais 1, que vai dar menos 3, né? Sinal do maior e realiza a subtração. E a última é uma multiplicação também, então é a soma. Então, vai ser menos 1 mais 6, repete o sinal do maior, que é o 6, e realiza a subtração, então vai ficar 5. 5 mais 4 vai dar 9, e 9 menos 10, que vai dar menos 1, né? Repete o sinal do maior e realiza a soma. 2.
Em março de 2011, a frota de veículos da cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 7 milhões de veículos. Escreva esse número usando um produto de dois fatores, em que um deles é um número inteiro maior do que 1 e menor do que 10, e o outro é uma potência de 10. Nessa questão, ele quer que a gente coloque esse número para a forma de notação científica, em que o primeiro termo é um número inteiro maior do que 1 e menor do que 10, e o outro é uma potência de 10. Então a resposta vai ser essa, ó, 7 vezes 10 elevado a 6 veículos, né? Então, ó, o primeiro termo é um número inteiro maior do que 1 e menor do que 10. O 7 é maior do que 1 e menor do que 10? É. E ele quer que o outro termo seja uma potência de 10. Então aqui, ó, potência de 10. Quanto é 10 elevado a 6? É 1 milhão. Então, se a gente resolver isso aqui, vai ser 7 vezes 1 milhão. 7 vezes 1 milhão é 7 milhões de veículos, né? 5. Um terreno com forma triangular tem as medidas em metro, como indicado na figura. Qual o perímetro desse terreno? Então, como a gente sabe, perímetro é o quê? A soma dos lados. Então, a gente vai ter que somar todos esses lados. Mas, primeiro, a gente tem um problema. Vocês estão vendo, a gente não pode realizar a soma do jeito que está aqui. Por quê? Porque esse termo, esse número que está dentro da raiz, eles não são iguais. A gente só pode fazer a soma se esse número que estiver dentro for igual. Então, a gente primeiro tem que ajeitar isso. Vamos pegar esse primeiro termo aqui, né? 7 vezes raiz de 28. Só que a gente pode simplificar esse 28, né? Então, 7 raiz de 2 ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 7 é 28. Então, isso aqui que a gente está fazendo é a mesma coisa de 28. Mas, pelas propriedades da raiz, quando tem um termo elevado ao quadrado multiplicando o outro, a gente pode tirar esse termo e ele vem para cá, para onde também está o 7 e vem multiplicando. Então, esse termo vai sair daqui e vai vir para cá. Então, vai ser 7, ele também vai passar multiplicando, então vai ser 7 vezes 2 vezes a raiz de 7, né, que ficou aqui dentro. Então, vai dar 7 vezes 2 dá 14 e repete o raiz de 7. Então, a gente já simplificou esse termo aqui, né? Então, 7 raiz de 28 é a mesma coisa de 14 raiz de 7. Vai dar o mesmo valor. Agora, vamos para o próximo termo. 5 raiz de 112. Então, 5 raiz de 112 é a mesma coisa de 5 raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 7 dá 112. Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui. Quando tem um termo ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, esse termo vai passar para cá, né, para o início, multiplicando. Então, vai passar esse 2 aqui multiplicando e esse 2 multiplicando. Então, vai ser 5 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, vai ser 20 raiz de 7. Então, 20 raiz de 7 dá o mesmo valor de 5 raiz de 112. E, por fim, o último valor, que é esse 3 raiz de 175, vai ser igual a 3 raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 7 é 175. Então, mais um termo está elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então, a gente pode tirar esse termo e trazer ele para cá multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 5, raiz de 7. 3 vezes 5 é 15 e repete a raiz de 7. Mas na questão ele falou o quê? Que a raiz, para a gente considerar a raiz de 7 igual a 2,65. Então, agora a gente pode sumir com essa raiz aqui. Perímetro, né, a soma. Então, a gente vai somar esses valores que a gente encontrou. Agora, dá para somar. Por quê? Porque eles estão todos com a mesma raiz.
Nesse caso aqui, não dava, porque eles estavam com números diferentes aqui na raiz quadrada. Então, vai ser 14 mais 20 mais 15, que dá 49 raiz de 7. Então, agora a gente pode substituir o raiz de 7 pelo valor dele. Então, vai ser 49 vezes 2,65, que vai dar 129,85 metros. 2. Dê o perímetro e a área da região retangular representada na figura. Perímetro, né? O perímetro é a soma dos lados. Então, a gente vai somar os lados. 15 raiz de 2, 15 raiz de 2, 19 raiz de 2, 19 raiz de 2. Então, somando tudo, nesse caso, a gente pode somar, né? Por quê? Porque o que está na raiz quadrada são todos iguais, ó, raiz de 2, raiz quadrada de 2, 2, 2. Então, é só somar. Isso é a soma. Quando somar todos esses valores, vai dar 68 raiz de 2. Então, pronto, a gente já achou o perímetro. Agora, na área, a área de um retângulo, a gente multiplica a base vezes a altura, né? A base é 19 raiz de 2 e a altura é 15 raiz de 2. Então, na multiplicação de termos que tem raiz, a gente multiplica esse número que está fora com o outro número que está fora. Então, 15 vezes 19, que dá 285. E depois a gente multiplica o valor que está dentro das raízes. Então, vai ser raiz de 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou 285 vezes raiz de 4. Só que quanto é a raiz de 4? É 2. Então, vai ficar 285 vezes 2, que vai dar 570. 3. A área de um trapézio é dada pela fórmula A é igual a B grande mais B pequeno vezes H sobre 2, em que o B grande representa a medida da base maior, que é essa, B menor representa a medida da base menor, que é essa, e H representa a medida da altura. Então, ele quer que a gente calcule a área do terreno representado na figura, né, cujas medidas são dadas em metros. Então, o terreno tem uma forma de trapézio, ele quer que a gente calcule a área com essa fórmula. Então, primeiro vamos substituir os valores, né? A área do trapézio, né, é igual a base maior 30 raiz de 5, mais a base menor, 20 raiz de 5, vezes a altura, 10 raiz de 5. Isso tudo sobre 2. Então, a gente pode, primeiro, somar esses valores que estão dentro do parêntese, né? Porque eles têm os valores dentro da raiz quadrada sem iguais. Então, a gente pode realizar a soma. Então, vai ser 30 mais 20, que vai dar 50, e a gente repete o raiz de 5. Então, vai ficar 50 raiz de 5 vezes 10 raiz de 5 igual a 2. Então, agora a gente tem o quê? A gente tem uma multiplicação, né, de termos com a raiz quadrada igual. Então, a gente vai multiplicar, que nem a gente fez na outra questão, multiplicar esse termo que está fora por esse outro que está aqui fora. Então, vai ser 50 vezes 10, que vai dar 500, e multiplicar o valor que está dentro das raízes quadradas. Então, vai ser 5 vezes 5, que dá 25. Então, vai ser 500 vezes 25 sobre 2. Só que quanto é a raiz de 25? Não é 5? Então, a gente já pode substituir aqui. Então, vai ser 500 vezes 5 sobre 2. 500 vezes 5 é 2.500, dividido por 2 dá 1.250 metros quadrados. Né? Metros quadrados porque se trata de área. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Aproveitem e se inscrevam no canal.